Bom dia, meus jovens da segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Rodrigo Rufino de Matemática, da Escola de Educação Básica Debal Ramos da Silva, situada no bairro Estreito, Florianópolis, Santa Catarina. Estou aqui para fazer um terceiro vídeo sobre trigonometria. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre seno, cosseno e tangente, de um ângulo até maior que 360 graus. E também vão ter uma noção também do que é secante, cossecante, cotangente de um ângulo. Então, veremos o que vem pela frente. Aqui, eu coloquei aqui para vocês um tipo, as voltas de uma circunferência. Vamos por uma volta tem 360 graus, duas voltas 720 graus, três voltas 1080 graus, quatro voltas 1440 graus, cinco voltas 1800 graus, seis voltas 2160 graus e sete voltas 2520 graus. Então a gente vai somando de 360 graus em 360 cada volta que dá. Claro que a gente poderia saber quantos graus que vai dar 8 voltas, 9 voltas, 10 voltas, mas assim tá bom para as atividades que vão vir adiante. Então, nós vamos fazer algum cálculo e nós vamos precisar saber desse número de volta na circunferência. Aqui eu vou calcular quanto vale o seno de 765 graus. Se a gente observar aqui nesse quadro aqui, ó, esse quadro aqui, deixa eu colocar aqui, só tem ângulo até 180 graus, né? De 0 graus até 180. Então, como é que eu vou saber calcular o seno de 765 graus? Então, tem duas maneiras assim muito utilizadas, né? Então, eu já vou falar para vocês da que eu gosto mais. Então, aqui, no caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os 765 graus e vou subtrair de 720 graus, que são duas voltas na circunferência. Então, quando eu subtrair, que são duas voltas, está marcado ali, vai dar 45 graus. Então, portanto, 765 graus e 45 graus são ângulos congruentes, ou seja, eles têm a mesma extremidade, vão ter o mesmo valor para o seno. Aí eu vou colocar aqui que o seno de 45 graus, né, que é isso aqui, vai dar raiz de 2 sobre 2. Mas onde é que eu vejo isso aqui? Ó, seno de 45 graus, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Vem aqui e vai lá. Então, seno de 45 é raiz de 2 dividido por 2. Tem professores e tem alunos que fazem o seguinte. Pega os 765 graus, divide por 360. Vai dar 2. 2 que multiplica 360 dá 720. A hora que subtrair vai dar 45. Eu gosto mais de fazer só a subtração, tá? Pegar do 765, subtrair duas voltas, que é 720 graus. Então, sobra 45, que vai cair no primeiro quadrante. Como 765 e 45 graus são arcos congruentes, que a gente já falou no vídeo anterior, eles vão ter a mesma extremidade. Então, portanto, seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Então, portanto, seno de 765 graus também é raiz de 2 sobre 2. Né? Aqui eu vou colocar para vocês os cosseno de 45 graus. Cosseno de 450 graus. Então, 450 graus eu vou subtrair de uma volta. Uma volta é 360 graus. Então, eu vou pegar 450 e subtrair de uma volta. Quando eu subtrair, vai dar 90 graus. 450 graus menos 360 graus sobra exatamente 90 graus.
Então eu vou dizer que 450 graus e 90 graus são arcos congruentes, eles têm a mesma extremidade, né? Então, e o cosseno de 90, se vocês olharem na tabela, cosseno de 90 graus, lá em cima, né? Vamos ver o cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, é isso aí. Portanto, o cosseno de 90 é zero e o cosseno de 45 também vai ser zero, né? Então, o cosseno de 450 também vai ser zero, que é o mesmo que o cosseno de 90 graus. Eu vou deixar aqui umas atividades para vocês. Se vocês quiserem fazer em casa, né? Vocês podem fazer em casa. Então, eu deixei a letra C, a letra D, a letra E, a letra F, a G, a H e o I. Então, vocês vão pegar, por exemplo, na letra A, e botar 750. 750 menos 720. 1600, seno de 1620. Vamos pegar 1620 e fazer menos 1440. E assim por diante, né? Cosseno de 1080, vão ser 3 voltas, vamos subtrair de 1080. E assim por diante. Vou colocar aqui. Aqui nessa página aqui, é o seguinte, eu dei o seno de x igual a 1 sobre 2. E o x está entre 0 graus e 360 graus. Né? Então, na verdade, onde eu botei 360 seria 90 graus, tá? Aqui, considere 90 graus aqui, tá? Então, seria um arco do primeiro quadrante. Então, eu vou olhar na minha tabela, que está aqui do lado. Então, como foi dado que o seno de x é igual a 1 sobre 2, eu vou olhar na tabela, nessa tabela que tem aqui do lado, que onde tem seno igual a 1 sobre 2, é aqui, ó, é 30 graus, tá? Então, vou usar... Então, eu já sei que meu ângulo é 30 graus. Então, se o meu ângulo é 30 graus, eu posso calcular o cosseno de 30 graus. Tá. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Só deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, assim, ó. O seno de x é igual a 1 sobre 2. Pela tabela que a gente já viu, né? Por aquela tabela, o meu ângulo x vai ser 30 graus, tá? Então, pela tabela. Então, eu vou poder calcular, como meu x é 30 graus, eu vou poder calcular o seno de 30. Então, olhando na tabela, eu posso dizer que meu cosseno de 30, tá? O meu cosseno de 30, que é aqui, vai ser raiz de 3 sobre 2, que está exatamente aqui, ó. Então, cosseno de 30 graus, porque o meu x é 30, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, está resolvido o problema da letra A. Tá? E a tangente de 30, se eu olhar na tabela, a minha tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3, porque aqui, ó, aqui está a tangente, para ser 30 graus, vai ser raiz de 3 sobre 3. Então, pega tudo na tabelinha que tem aqui. Tá? A cotangente de 30. A cotangente vai ser sempre o inverso da tangente. Então, se eu tenho que a tangente é raiz de 3 sobre 3, a cotangente é o inverso da tangente. Vai ser 3 sobre a raiz de 3. Ó. Quando eu racionalizar, que daqui a pouco eu vou mostrar lá embaixo, tá? Como é que se racionaliza isso aqui, eu vou ficar raiz de 3. Então, assim, ó, a cotangente é 3 dividido por raiz de 3. A raiz de 3, se botar numa calculadora, dá 1,7. Se eu dividir 3 por 1,7, vai dar 1,73. Então, 3 dividido por 1,7, 1,73,
é a mesma coisa que raiz de 3, vai dar 1,73. Tá? Então, só repetindo, a cotangente é o inverso da tangente. Pode observar que a gente não encontra a cotangente aqui, ó, né? Aqui na tabela, a gente não encontra aqui, ó, nessa tabelinha aqui. Mas eu posso dizer que a cotangente é o inverso da tangente. Então, é 3 sobre raiz de 3. Racionalizando, eu vou ficar com raiz de 3. A secante vai ser 2 sobre raiz de 3. Por que a secante é 2 raiz de 3? Porque a secante, que é o que está aqui, ó, deixa eu só dar uma baixadinha aqui. A secante é o inverso do cosseno. Se o cosseno é raiz de 3 sobre 2, a secante vai ser o inverso, vai ser ao contrário, vai ser 2 sobre raiz de 3. E quando eu racionalizar esse valor, vai dar esse valor aqui. Daqui a pouco eu explico a racionalização, tá? Que é uma matéria da 8ª série. Então, quando eu coloquei aqui que a cotangente é 1 sobre tangente, significa inverso, tá? Então, cotangente é o inverso da tangente. A secante é o inverso do cosseno, um é ao contrário do outro. E a cossecante é o inverso do seno, tá? Que está aqui. Agora, a cossecante, ela é inversa do seno. Professor, mas quem é o seno? O seno é 1 sobre 2. Então, provavelmente a cossecante vai ser o 2 sobre 1. A gente vai ver na sequência que vai ser 2 sobre 1, porque é o inverso do seno, tá? Então, a cossecante, aqui eu tenho a forma da cossecante, quer ver? Ó, a forma da cossecante é 1 sobre seno. Um é o inverso do outro. Logo, como o meu seno, né? O meu seno é 1 sobre 2, então a minha cossecante vai ser ao contrário. Vai ser 2 sobre 1. E 2 sobre 1 é igual a 2. Então, está calculado o cosseno de x, tangente de x, cotangente de x, né? Secante de x, cossecante de x, assim por diante. Eu coloquei para vocês que eu ia explicar para vocês assim o que é racionalização, né? Então, vou colocar aqui, deixa eu só dar uma voltada aqui. E é o seguinte, a cotangente é o seguinte, é raiz de 3 sobre 3. É o inverso da tangente, que é raiz de 3 sobre 3. Né? Pode ver que um está ao contrário do outro. O que é racionalizar? É pegar o 3 sobre raiz de 3 e multiplicar por raiz de 3 no numerador e no denominador. Quando eu multiplicar 3 vezes raiz de 3, né? Multiplicar aqui, ó, vai ficar 3 raiz de 3, que eu coloco aqui. 3 vezes 3 dá 9, ó, 3 vezes 3 dá 9, que está ali. E a raiz de 9 dá 3, corto o 3 e o 3, sobra a raiz de 3. Então, isso que é racionalização, certo? Nessa página 2, né, nós encerramos esse vídeo 3. Então, eu gostaria que vocês soubessem, assim, calcular o seno, o cosseno, né, a secante, cossecante, tangente, cotangente de um ângulo. Então, espero que vocês tenham compreendido esse vídeo 3 e que vocês possam resolver os trabalhos escolares de vocês. E qualquer dúvida vocês podem perguntar. Bom, um abraço a todos e até o próximo vídeo 4.